Estamos ao vivo! Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Mais uma live do livro Anti-Medo. Bora lançar esse medo fora. Qual medo que tá te paralisando? Pessoal, e hoje é o capítulo 13 e capítulo 14. Deixa eu desativar os comentários para focar na leitura. E bora para mais uma leitura de 2 capítulos. O capítulo 13 é sobre autoimagem. Você tem bloqueio com a sua imagem? Com a sua imagem maravilhosa? Tem muita gente que tem, eu já tive. E vamos abordar um pouquinho sobre essa autoimagem aqui agora. Ele inicia da seguinte forma. Nosso corpo carrega a nossa história emocional. Nossos pensamentos, sentimentos e experiências são canalizadas a todo tempo no corpo, na forma com que nos expressamos através dele. É por isso que acontecem as conhecidas doenças psicosomáticas. Essas doenças são apenas forma de seu corpo se comunicar com você, dizendo que existe algo de errado. Freud já dizia, nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca cala, fala as pontas dos dedos. Se a sua boca cala, o seu corpo fala. Sabe o que isso quer dizer? Que muita coisa se revela nas entrelinhas do comportamento. Muitos fingem ostentar certos rótulos. Entretanto, em pouco tempo revelam quem realmente são. William Shakespeare também nos dizia algo parecido. A vida é um teatro, onde assim que nascemos nos tornamos personagens das histórias que participamos, pois cada um representa diversos papéis para diferentes plateias. Mas muitos representam até para si mesmos. Neste capítulo, uma das coisas mais importantes que você aprenderá é: você sabe quem realmente você é? Está o tempo todo escondendo dos outros sua verdadeira identidade e desempenhando papéis até para si mesmo? Além disso, a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Comunicamos todo o tempo sobre o que sentimos, passamos, desejamos e sonhamos. Você fala, até quando está calado? Com o passar do tempo, criamos castas, devido aos traumas que enfrentamos ao longo da vida. É o que eu chamo de casca, máscara social. Às vezes, para ser bom para alguém, as pessoas cometem o maior erro das suas vidas. Se autoabandonam. E essa é a pior dor que existe, a negligenciar sua própria vida. Para falar sobre autoimagem, precisamos também falar a respeito de autoconceito. Qual dos dois é mais importante? Qual vem primeiro? O autoconceito pode ser definido com a percepção que o indivíduo tem de si próprio, ou seja, o conceito formado a respeito de si mesmo. Ele serve como base para as demais formações do indivíduo, como autoestima. Se o seu conceito acerca de si mesmo está errado, toda a construção do seu ser poderá ficar comprometida. A autoestima é como eu me sinto sobre o conceito e a imagem que tenho ao meu respeito. É o sentimento que move a agir,
ter certas atitudes. A autoimagem é a descrição do seu comportamento, através do conhecimento prévio que você tem de você. Ou seja, como você se comporta ou se comunica com o mundo. É como você se descreve. Dentro desse ponto entra a autoestima, que nada mais é do que o valor que você dá a si mesmo. A maior autoimagem é construída na infância, mas mesmo na idade adulta, quando ela já se estabilizou, permanece um conceito dinâmico. Será possível alterar a nossa autoimagem? É claro que sim. Mudando o autoconceito, você consegue ressignificar sua autoimagem e também sua autoestima. Aí a palavra ressignificar sempre está presente, porque sempre é possível você ressignificar algo na sua vida. Eu vivo ressignificando dia após dia. E claro que a autoimagem tem como você fazer isso. Olha só. Todos temos uma imagem a respeito de nós mesmos que construímos em nosso interior. Essa imagem fica projetada no salão da nossa alma. Sempre que passeamos por nosso interior, automaticamente passamos por esse lugar. Vemos nossa imagem refletida da forma com que a construímos. Existe um trecho na palavra que o Criador nos deixou que diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Isso é muito forte, né, gente? Você é o que você pensa, literalmente. Se você pensa coisas positivas, você vai atrair, você vai cada vez mais ter coisas positivas na sua vida. Agora, se você está ali focado no lado negativo, automaticamente só coisas ruins que você vai atrair para você. Isso é muito sério. Qual a imagem que você construiu de si mesmo? Você não enxerga com seus olhos e sim com o córtex visual, ou seja, com alguma experiência passada e não com a realidade. Uma das causas mais poderosas do medo é não ter bem definida a sua imagem real. Talvez você construiu sua própria imagem baseada em opiniões ou interferências alheias. Mas é chegado o tempo de ativar dentro de você quem você é realmente. Um psicólogo que trabalhou ativamente na psicologia da autoimagem, ele declara que a autoimagem é quem nós pensamos ser. Nossos traços físicos e psicológicos, nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. Segundo o mesmo autor, a autoestima é a disposição de experimentar a si mesmo como componente para lidar com desafios básicos da vida e como digno de felicidade. Aqui entra algo muito importante na vida da maioria das pessoas, a comparação. É terrível a comparação. A única pessoa que serve de comparação com você é você mesmo. Só que no passado. Não nivele suas histórias de vida com outras histórias, outras pessoas. Se compare apenas com o melhor que você pode ser, sua melhor versão. Ao estudar PNL, Programação Neurolinguística, descobri que existe uma janela emocional que se abre aos 7 anos e se fecha aos 14. Essa janela possui a maior absorção de impactos emocionais que influenciarão o resto da vida das pessoas. Por isso, precisamos destravar esse nó cerebral, para que você possa avançar sem peso na sua mente. A imagem que você construiu de si mesmo e que está olhando agora em sua alma é a que você deseja ter hoje? Se você topar a decisão de mudar isso, nunca mais volte atrás. Aí, ele coloca algumas tarefinhas aqui que eu acho muito interessante fazer. Sempre volto a falar, parece que essas tarefas são meio que bobas, né? Que não vai fazer sentido nenhum.
mas faz, porque traz a memória tudo que está ali na sua mente já. Quando você escreve, isso faz todo sentido. Faz uma virada de chave acontecer, sabe? Então, faça tarefas, escreve o que você quer. Aí ele coloca assim, como você vê a si mesmo? Qual é a sua verdadeira imagem em uma única palavra? Você sabe responder isso? Quem é você? Como você vê a si mesmo? Qual é a sua verdadeira imagem em uma única palavra? Eu vou responder eu, Geisa. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou uma mulher maravilhosa, linda, guerreira, forte, corajosa e só penso coisas boas a meu respeito. Então, quem diz ao contrário disso, não ligo, não ligo. É isso que eu tenho explicado cada vez mais para Giovana. Filha, você é tudo de bom, somente coisas boas. Você é linda, você é maravilhosa, você é talentosa, você é criativa, você é esperta. Somente coisas boas, porque é isso que vai ficar na memória. Às vezes você ouviu durante sua infância que você é feio, que você é burro, que você não presta para nada, que você é... Só coisas negativas que é até ruim de ficar falando. Mas você não é nada disso. Deus te criou para você viver o melhor dessa terra, para você reinar com Ele. Então não aceite coisas contrárias a isso. Que tal reescrever sua autoimagem? Escreva na frente de cada tópico as qualidades que você vai exercer para descrever. A partir de agora, uma nova fotografia de você mesmo. Olha só, os seus pensamentos. Quais têm sido os seus pensamentos? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Aí ele coloca aqui para a gente colocar três tópicos dos seus pensamentos. O primeiro ele deu um exemplo. Meu pensamento é higienizado, limpo. Aí a gente pode colocar, você pode colocar o que você quiser, mas coloque sempre coisas positivas. Meus pensamentos são positivos. Meus pensamentos são de valor. Meus pensamentos são só coisas boas. Anote isso, gente. Você vai ver como é maravilhoso isso para você. Sua mente começa a dar uma metanoia e vai trazendo tudo que está aí dentro de você. Olhos. Como são os seus olhos? Aí ele colocou aqui, benevolentes, visionários. Você pode colocar, meus olhos são lindos. Meus olhos enxerga somente o bem. Vê o bem em tudo. O que você vê com seus olhos? O que você tem a dizer dos seus olhos? Próximo, nariz. Número 1, ele coloca aqui, ó, que fareja oportunidades. O que o seu nariz representa para você? Aí nós mulheres, né? Nós vamos falar que o nariz é perfeito. Ele fareja oportunidades. Então, a próxima ele fala palavras. Quais as palavras que estão saindo da sua boca? As suas palavras são como? Aí ele coloca aqui, minhas palavras são edificantes. Aí você completa. Suas palavras são positivas, suas palavras são edificam pessoas que estão ao meu redor. Ela faz o outro se sentir melhor. Ouvidos, ele colocou, que não permite a interferência de toxinas. Meus ouvidos estão tampados para coisas desagradáveis. Meus ouvidos não estão disponíveis para fofocas. Meus ouvidos, o que seus ouvidos? Só diz somente coisas boas. E fazendo essa tarefinha, tenho certeza que você vai ter uma nova fotografia de você mesmo. Saiba que você é a imagem e semelhança do Senhor, que você veio para reinar essa terra, que você é uma mulher única, você é um homem único, você é uma pessoa extraordinária, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você é somente coisas boas. E, ao contrário disso, delete da sua vida. E o capítulo 14 é lutar ou fugir. O que você tem feito? Você tem lutado ou você tem fugido do medo? Me conta. E olha que interessante que tá.
Como visto no capítulo 4, a última fase do medo no cérebro acontece no hipotálamo, zona responsável por várias funções, dentre elas a regulação do comportamento emocional. O cérebro faz a seguinte pergunta: vai lutar ou vai fugir? A reação de lutar ou fugir, também conhecida como estresse agudo, foi descrita pelo fisiologista Walter em 1927. Em sua teoria, diz que o sistema nervoso reage às ameaças com uma descarga energética que ativa sua preservação, fazendo com que você permaneça e lute ou fuja para se defender. As consequências corporais podem ser aceleração de batimentos cardíacos, dilatar as passagens dos brônquios, constringir os vasos sanguíneos, aumentar as contrações do esôfago, dilatação da pupila, aumento da adrenalina, transpiração, aumento da pressão sanguínea e dentre outros. Se você fugir, o estoque do medo acumulado dentro de você aumenta assustadoramente. É a mesma coisa que você deixar um problema para resolver depois, aí aquele problema vai virando uma bolha, vai virando enorme. É a mesma coisa com medo. Quanto mais você vai deixar no medo acumulado, ele vai se tornando um monstro dentro de você. E com ele, as consequências corporais. Além de imprimir ainda mais força a esse medo, que aparentemente pode ser uma fantasia, o medo é como um monstro que se alimenta de si mesmo. Ou seja, quando você sente medo e não o enfrenta, o alimenta para que ele continue crescendo dentro de você. É muito forte isso, né? Se você lutar, não se preocupe com o resultado. Apenas saiba que o estoque não crescerá mais. O enfrentamento sempre gerará maturidade na situação e você acabará ganhando propriedade no assunto, que antes parecia gigante. Se você vencer a luta, o estoque do medo diminuirá no seu cérebro e cada vez mais você ganhará domínio sobre o assunto, podendo enfrentar outros desafios cada vez maiores. Enfrentar o medo é um processo e tem fase, seu tempo e seu método. Você precisa criar uma estratégia pessoal para lidar com o medo e alcançar o seu objetivo. Já pensou em questionar-se? É necessário uma reflexão sobre os seus medos. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente temo? Escreva abaixo todas as respostas que vêm à sua mente. Gente, pega um papel e uma caneta, você que está assistindo essa live. Qual que é o medo que está te paralisando hoje? Escreve aí no papel, deixa visivelmente para você olhar para aquilo ali. Eu vou dizer que você vai fazer daqui para frente, você precisa enfrentar. Anote quais são os medos que estão te paralisando. Está te paralisando de realizar seus sonhos, de dar um próximo passo. Anote, escreva no papel. Aí ele continua. Alguns medos parecem razoáveis e outros são irracionais. E muitas vezes possuem motivações que você mesmo desconhece. Mas todos provocam em você reações instintas, sem que você avalie as consequências. Um dos passos mais importantes é conhecer os seus medos. Por isso você precisou escrevê-los. Não se pode lutar contra aquilo que não conhece. Gente, aí depois que você anota, a sua memória traz a luz, traz com clareza, né? E exatamente, não tem como você lutar contra aquilo que você não conhece. Encare os seus medos proativamente. Busque na sua memória a primeira vez que você sentiu medo. Investigue a origem do seu medo, porque geralmente está associado à falta de informação. Se você, por exemplo, tem medo de andar de avião, estude sobre o assunto e veja as estatísticas de quantos aviões caíram até hoje, em comparação aos acidentes. Em comparação
aos acidentes ocorridos em outros meios de transporte. Por exemplo, informe-se e isso poderá libertar você. O medo faz você se sentir impotente e miserável. Na verdade, o medo te faz esquecer tudo o que você é capaz de enfrentar. O medo funciona como um verme que corrói você por dentro, te paralisa e te torna incapaz de agir. Tudo sem você perceber. Por esse motivo, é importantíssimo que você mude sua perspectiva e comece a refletir sobre tudo que você enfrenta diariamente e que exige virtudes de você. Era para eu estar tomando meu café aqui. Hoje eu não tomei café, por isso que eu tô assim. O medo funciona como um verme. Acabei de ler esse parágrafo. Aprenda a reconhecer suas habilidades e suas virtudes. Valorize suas atitudes positivas e comemore seus sucessos, ainda que pareçam pequenos. Se você não começar a comemorar suas pequenas vitórias, esperando pelas grandes, quando elas chegarem, você desejará maiores e nunca ficará feliz por desempenhar um bom trabalho. Gente, é tão importante você comemorar os micros resultados. Comemore os micros resultados. Sabe aquele 1% por dia? Aquele 1%, gente, faz tanta diferença. Comemore os micros resultados, os mínimos detalhes. Agradeça a Deus os mínimos detalhes. Isso faz toda a diferença. E quando você chegar no grande, você vai estar muito grato. Vai ser tão natural. Outro ponto importantíssimo é o poder da visualização. Tenho experimentado desse recurso e colhido frutos de uma vida sem gasto de energia desnecessário. E, ao contrário, focado em algo que gera resultado real. Seu crescimento estará muito relacionado a isso. Aquilo que você não visualiza, possivelmente não acontecerá. E se acontecer, demorará muito. O dobro do tempo. Você está disposto a esperar muito por não usar um recurso disponível? Se está disponível, né? Por que não usar? Por que não usufruir? Por que não remir o tempo? Visualize como seria sua vida sem esse medo que está te paralisando aí hoje. Visualize sua vida se você não tivesse ele. Esse medo que te atormenta e te limita. Boa noite, pastor Enoque. O pastor Enoque, pessoal, foi o pastor que me batizou nas águas. Como eu amo a sua vida, pastor, pastora Rebeca, a esposa dele. Estamos com saudade. E aí, você vai visualizar como seria a sua vida sem esse medo que te atormenta, que te limita. Imagine como tudo seria diferente se você não tivesse tanto esse medo. Já pensou em quantas coisas você poderia fazer? Aproxime-se sempre que possível do que lhe causa temor. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, aproxime-se dessa realidade. Vá a palestras e fique perto dos palestrantes. Procure se conectar às pessoas que dominam um assunto. Enfrente e vença seu medo. Quando você tem medo de alguma coisa, a única coisa que você precisa mentalizar é: nunca, por motivo algum, ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Sempre enfrentarei. Recuse a ser vítima do medo. O medo é que tem que ter medo da gente. Gente, o medo é... Você é muito maior que seu medo. Então, o que está te paralisando hoje? Você está tendo medo do quê? Você precisa enfrentar ele. Se você não consegue enfrentar ele sozinho, vai lá e peça ajuda. Peça ajuda a pessoas que estão no nível acima, pessoas que já superaram esse medo. É assim que nós conseguimos vencer o medo. Lembre-se que eu estou sempre falando aqui. Você veio para viver o melhor dessa terra e você vai deixar o seu medo te paralisar até quando? De viver tudo de maravilhoso que você tem para viver aqui nessa terra. Que Deus já preparou para você, que você precisa somente acessar.
Então, que você possa lançar esse medo fora. E a próxima live que nós vamos estar abordando mais 2 temas é o capítulo 15 e o 16. O capítulo 15 é controle mental absoluto e o capítulo 16, modelagem inspiradora. Então é isso, pessoal. Assim finaliza a live de hoje. Façam uma excepcional noite e até a próxima live. Tchau, tchau!